Bem, então gravando de agora em diante, tá, gente? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu lembro que a aula passada a gente parou aqui nesse exemplo 5, né? Então a gente tinha lá a função força, que tem a ver com aceleração e com massa. Aí a gente fez as contas, né? A aceleração ela é a derivada da velocidade. Aí a gente integrou a aceleração, encontrou a velocidade. E aí integrou a velocidade e encontrou a posição. E como a gente queria saber qual era o maior alcance, ou seja, na verdade a gente queria saber o ângulo, né? Deixa eu ver o problema aqui. Assumindo que a resistência do ar é desprezível e que é única e externa lá, para qual valor de alfa, a gente queria saber qual era o ângulo ideal para lançar o projétil para ele ir o mais longe possível. E aí a gente precisava de uma função de deslocamento para poder encontrar o valor máximo dela para poder descobrir qual era esse ângulo. E aí a nossa função de deslocamento era essa, né? E aí a gente sabia que o maior ponto de alcance, onde tocasse, o y tinha que ser zero, né? Porque é quando o projeto chegasse novamente no chão. Aí a gente faz com que o y seja zero, né? E aí a gente encontrou no nosso problema aqui o ângulo π sobre 4, ou seja, 45 graus. Então, se você quer lançar um projétil, né, você vai arremessar uma pedra, por exemplo, e quer que ela alcance a maior distância possível, você tenta arremessar essa pedra a cerca de 45 graus em relação ao piso, né, em relação ao solo. Então, você olha na sua intuição o que seria 45 graus e tenta arremessar esse projétil que ele vai o mais longe possível. Claro que você vai exercer a maior força possível aqui e com um ângulo de 45 graus ele vai atingir a maior distância possível. Isso é útil, por exemplo, para quem vai praticar esporte de arremesso, etc. Bem, então foi esse o nosso problema e nós resolvemos usando as equações e usando o fato de que a derivada do deslocamento era a velocidade, a derivada da velocidade era a aceleração, né? A gente fez o processo contrário. Bem, hoje a gente vai comentar aqui o exemplo 6, dar continuidade aqui ao capítulo 13 e terminá-lo, e depois entrar um pouco no capítulo 14 e ver se a gente consegue fazê-lo todo. Bem, pois bem, deixa eu só dar uma confirmada se a gravação está acontecendo, tá tudo bem, então vamos continuar. Um projétil, novamente, né, agora ele tem uma outra intenção, mas o projétil é lançado com velocidade de disparo de 150 metros por segundo e ângulo de elevação de 45 graus. Então agora ele está dizendo a você que o ângulo que ele está lançando é 45 graus. A gente viu no exemplo anterior que esse é o ângulo de maior alcance. Só que agora ele pega um ponto 10 metros acima do solo. Ou seja, não é mais um arremesso, né? Não é mais um arremesso que começa. Deixa eu colocar uma linha reta. Não é mais um arremesso que começa no solo e termina no solo. Não é um arremesso assim. Começa no solo e termina no solo. Agora é um arremesso que quando ele começa já está a 10 metros de altura. Então ele não começa no solo, ele começa com 10 metros. A pessoa que arremessou, ela está aqui, mais alta do que o solo, e ela está lançando o projétil, né? Então está 10 metros acima do nível do solo. Onde o projétil vai atingir o solo, ou seja, ele agora quer saber qual é essa distância, né? O ângulo ele disse que é os 45 graus. Pergunta onde vai atingir o solo e com que velocidade escalar ele vai chegar lá. Bem, então se tomarmos a origem no nível do solo, ou seja, se você pegar o teu sistema cartesiano assim, né? Você pega aqui o sistema, o y aqui, exatamente no ponto onde vai acontecer o arremesso, mas pega o x aqui, né? Você pega o zero do y como sendo o solo. Então o que acontece é que esse ponto aqui mede 10, né? Esse é o ponto 0 no x e 10 no y. É isso que ele vai concluir aqui, né? Se tomarmos a origem no nível do solo, então a posição inicial é o ponto 0,10.
E, portanto, precisamos adequar a equação 4 adicionando 10 na expressão para y. A equação 4 é essa equação aqui, que foi dada no item anterior, né? Foi dada na teoria. O x é dado por velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo vezes o t, que é o tempo, né? Porque é uma função de r em R2. E o y é dado por velocidade inicial, seno do ângulo vezes o t, menos meio gravidade vezes t ao quadrado. Só que agora o y não está começando no zero. Então o que é preciso fazer? Eu preciso aumentar 10 aqui nesse y. Então é 10 mais isso, né? Então de agora em diante é 10 mais isso daí. Ok? Então é isso. A equação 4 que ele falou foi essa equação aí. Vou deixar ela aqui onde está. Tá? Então adicionando 10 na expressão para y, com a velocidade inicial que ele deu, 150 metros por segundo, o alfa de 45 graus, a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, temos que, bem, o x é dado simplesmente por V0 cosseno de alfa, então está aqui o V0, cosseno do ângulo t, isso é o y, não alterou nada. O y não, o x, né? O x é dado por isso. Já o y vai ser acrescentado 10 aqui, então o y passa a ser 10, aí aqui V0 seno do ângulo vezes t, menos meio gravidade t ao quadrado, né? Então acrescentou-se esse 10 aqui, é isso que ele está avisando. Ok, aí quando ele faz essas contas, ele tem 10 mais, bem, o seno de π sobre 2 é raiz de 2 sobre 2, tá? Aí ele está multiplicando por 150, então ele dividiu 150 por 2, aí ele ficou com 75 aqui, certo? Ficou com 75 aqui. Entendido isso, né? Você tem 150 aqui, está multiplicando o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Então dividiu 150 por 2, por isso que 150 vezes o seno de π sobre 4t ficou 75 vezes a raiz de 2t. Aí metade de 9,8 é 4,9 t quadrado. E o 10 que está aqui. Ok, aí ele ficou com essa expressão. Ora, o lançamento vai ser feito com y igual a 10. Mas quando ele tocar o solo, o y é igual a 0. Então se o y é dado por isso, e eu quero saber quando o y é igual a 0, eu igualo isso daqui a 0. Então eu tenho uma equaçãozinha de grau 2, né? Então eu tenho a equação 4,9 t quadrado, na verdade menos, com cavidade para baixo, mais 75 raiz de 2t e mais 10 igual a 0, né? Então essa é a equação do segundo grau que eu tenho que resolver. É claro que vai aparecer dois valores para t, né? Vai aparecer dois valores para t. Só que um é negativo, o outro é positivo. E é claro que a gente quer o valor positivo. Interessa para a gente o positivo, que a gente quer saber essa distância daqui, né? A distância que o projétil vai percorrer até tocar o solo. E aí, quando você vai resolver essa equação, aquela velha história, né? Calcula o delta, que é o que? É b ao quadrado, 75 raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes esse menos 4,9, então vai dar mais. Então 4 vezes 4,9 vezes 10. Isso daqui é o delta, né? Então é o que ele colocou aqui, ó, raiz quadrada de 75 raiz de 2 ao quadrado é esse valor aqui, é 11.000, né? O delta é igual a 11.000, pega uma calculadorazinha e confere. 11.250 mais 4 vezes 4,9 vezes 10 dá 196. Aí ele achou, né, esse número aqui, né, e calculou a raiz quadrada e coloca numa calculadora, dividido por 2 vezes o valor do A. O valor do A é menos 4,9. Ele aqui botou para mais, né, mas menos 4,9 vezes 2 vai dar menos 9,8 aqui. Né? Só que como ele está pegando a parte positiva, então ele está trabalhando com o valor que dá negativo. Provavelmente deve ser
Menos b é esse valor aqui, né? Aí menos essa raiz. Bem, estranho ele não ter colocado menos aqui, porque aí nesse caso daria o valor negativo. Bem, tem os dois t's, né? Então no t que dá positivo, ele considerou aqui como se fosse um número positivo. Mas na verdade provavelmente seria o positivo menos o negativo. Esse número daqui eu não sei se é maior que esse. Bem, deixa eu fazer na calculadora aqui. O que seria? Nós teríamos dois t's aí para brincar, né? Vamos ver os dois t's quais seriam. Vamos organizar aqui, deixa eu ver. Vamos ver. A raiz do delta é igual, pega uma calculadorazinha aí e faz, tá? É igual a raiz quadrada de 11.250 mais 196, né? Então é a raiz quadrada disso, 11.250 mais 196. Ele disse que dá 106,9859, etc. Então cerca de 106. Então, portanto, se você olhar o negativo aqui, né? O negativo aqui com o negativo aqui é o que vai dar o positivo, né? Porque como esse número aqui vai ser menos 106,98, esse número aqui dá negativo e com o negativo daqui de baixo vai dar esse número. Vamos ver se dá mesmo. Fazendo na calculadora, nós temos 106,98 menos 75 vezes a raiz de 2, né? Aí a gente tem poxa, que número pequenininho. Deixa eu fazer a conta novamente. 75 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes 75. 106,006. É muito próximo o número mesmo. Então, menos 106,98. Menos 106,98. Aparece um númerozinho bem pequenininho, 0,913 alguma coisa. Aí isso vai ser dividido por 9,8 dividido, deixa eu colocar logo em igualdade, dividido por 9,8. Não estou achando esse número dele não, acho que devo estar cometendo algum engano. Alguém está acompanhando a conta junto comigo aí? Deixa eu olhar para vocês. Alguém está acompanhando a conta aí junto comigo? Eu quero encontrar este valor que ele está falando aqui. Eu quero encontrar este valor dele aqui. Menos b, tudo bem, positivo. Agora, se eu colocar menos a raiz, porque o a aqui é um número... perdão. É porque ele simplesmente inverteu todo mundo para a parte positiva. Foi isso, né? Quando você olha para isso daqui, você fica com menos 4,9 T2 mais 75 raiz de 2T e mais 10 igual a zero. O que ele fez foi... ele passou todo mundo para o outro lado, né? Então ficou 4,9 T2, aí menos 75 raiz de 2T e menos 10. Foi assim que ele fez a conta, tá certo? Então por isso que ele coloca aqui positivo, o delta é isso que está aqui, tá certo? E menos B fica positivo porque aqui é menos. Foi assim que ele fez a conta, funciona bem, né? Aí você fica com 75 raiz de 2 mais ao invés de menos e dividido por 9,8. Perfeito. Vai dar realmente esse resultado, tá? 75 vezes a raiz de 2, que é 106 ponto alguma coisa, mais a raiz de 11.250
mais 196, 213 dividido 213,67 dividido por 9,8 dá 21,73999. Então 21,74. Tá certo, faz sentido. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Ok. Então, confirmado, o valor realmente é esse. Aí, então, o x, né, já que o t é aproximadamente isso, você vai chegar aqui no valor do x, vai colocar esse valor, 21,74, no lugar do t, e aí você encontra um x de aproximadamente 2.306. E assim o projétil atinge o solo a uma distância de cerca de 2.306 metros. Então, essa distância daqui, 2.306 metros, foi uma das perguntas que ele fez. E a velocidade do projétil, bem, então lembrem-se sempre, né? A derivada do deslocamento vai te dar a velocidade. A derivada da velocidade vai te dar a aceleração, né? Tenham isso sempre em mente. Então, se eu tenho o deslocamento, que é dado assim, então a velocidade nada mais é do que a derivada, né, desse deslocamento. E aí a derivada do deslocamento vai ser a r' de t. Lembrando que quem é a r de t aí, né? A r de t vai ser x de t, y de t. Então, quando você vai calcular a r' de t, vai ser a derivada do x, aí a derivada disso daqui, ó, 75 raiz de 2t, é simplesmente 75 raiz de 2. E a derivada do y, o y é isso tudo aqui, derivada do 10 é 0, aí 75 raiz de 2t, a derivada é 75 raiz de 2, e a derivada de menos 4,9 t ao quadrado, passo 2 aqui para dividir, para multiplicar, né? 2 vezes 4,9, dá 9,8, subtrai o 1 do 2, então menos 9,8t. É a derivada disso daqui que está aqui. Essa na direção y, perdão, na direção x, e essa na direção y. Então, essa é a expressão que vai lhe dar a velocidade. Como ele perguntou qual vai ser a velocidade no momento do impacto, então você usa esse valor do t, que é o t do momento do impacto. Perdão, quase espirro. Bem, então, v de t é dado por isso, aí eu calculo o v em 21,74. Então é só chegar aqui no lugar do t, né? Você está com essa expressão aqui que depende do t aqui, aí você vai colocar o t igual a 21,74 e vai calcular o módulo, né? Porque isso daqui vai te dar um vetor. Aí você vai calcular o módulo, ou seja, o quadrado desse mais o quadrado disso daqui, substituindo o t por 21,74. Faz essas contas numa calculadora, você tem 151 metros por segundo, que é a velocidade escalar, né? Não é a velocidade vetorial, mas é a velocidade escalar. A velocidade vetorial daria você colocando 21,74 aqui e deixando na forma de vetor. Ok? Bem, então essa é uma das aplicações quando você conhece funções, né, do R no R2, certo? Então, era uma última aplicação aí deste capítulo. O que ele fala mais? Vejamos. Componente tangencial e normal da aceleração. Então, a gente viu nas aulas anteriores que você tem o R de t, né, que te dá a curva no espaço ou no plano, variando o t como parâmetro. E aí a gente viu que a derivada tem o sentido tangencial da curva. Aí a gente calculou o tangencial normal, que é o vetor t. Depois a gente calculou o normal, né, o vetor normal, que é perpendicular ao vetor t. E depois a gente fez o produto vetorial entre os dois, t vetorial n, e encontrou o vetor binormal. Aí agora a gente quer associar tudo isso à aceleração. No caso da velocidade, né, no caso que está estudando o movimento, como é que a gente associa isso à aceleração? Então, componente tangencial e normal da aceleração. Ok. Vamos lá.
Quando estudamos o movimento de uma partícula, é frequentemente útil decompor a aceleração em duas componentes, uma na direção da tangente e outra na direção do vetor normal. Se escrevemos, para não ficar escrevendo assim na forma de módulo, ele resolveu escrever um V assim no lugar desse módulo, tá? Então onde tiver um V assim é o módulo, e onde o V for assim reto é a velocidade. Então isso é o módulo da velocidade e esse daqui é a velocidade. Velocidade e módulo da velocidade. Então o que a gente tem? A gente tem que o T de T foi definido dessa maneira. É a derivada do deslocamento dividido pelo módulo, né, pela norma da velocidade do deslocamento. Então é o vetor dividido pela sua norma. Então é um vetor unitário. Ora, a derivada do deslocamento é a velocidade. Então o módulo do R' é o módulo do V de T, que é a velocidade. Que ele está dizendo aqui que vai continuar chamando a velocidade assim, mas que o módulo ele vai escrever assim, com esse V diferente. Bem, aí produto dos meios e dos extremos, você tem que V é igual ao módulo vezes o T de T. Ele tirou o Tzinho aqui e aí escreveu isso dessa maneira. V vai ser igual a VT, onde isso daqui é o módulo do V, tá? Aí ele diz assim, se derivarmos ambos os lados em relação a T, obteremos. Bem, você vai derivar isso daqui em relação a T. Quando você deriva a velocidade, você tem a aceleração. E como isso daqui é um produto, né? É uma função definida por um produto, então você tem derivada da primeira, derivada do módulo, que depende de T, vezes a segunda, mais a primeira, que é o módulo, vezes a derivada da segunda, né? Então ele usou a fórmula da derivada do produto para escrever a aceleração dessa maneira. Mas aí ele pensou, ora, como foi que a gente definiu a curvatura? Como o módulo do T' dividido por R' de T. Tá, então vamos comparar a curvatura com essa expressão. Vamos ver o que a gente pode tirar da expressão da curvatura para colocar aqui na aceleração. Bem, aí você tem curvatura igual ao módulo do T' pelo módulo do R'. A derivada do deslocamento é a velocidade. Então, o módulo do R' é o módulo do V assim reto. O módulo do V reto a gente está chamando de V diferente aqui, né? V arredondadozinho. Então, isso daqui é o módulo da velocidade. E em cima ele deixou do mesmo jeito, módulo do T'. Aí ele conclui aqui que o módulo do T', né, fazendo o produto dos meios e dos extremos, é K vezes o módulo da velocidade. Então ele tem essa expressão para o módulo do T'. Agora ele olha o vetor normal unitário. Ele diz, o vetor normal unitário foi definido assim, né? O vetor normal unitário foi definido como o T' multiplicado por 1 sobre o módulo do T', né? Ou dividido pelo módulo do T', como a gente preferir dizer. Ora, então você tem que o módulo do T', ou melhor, o T', né? Produto dos meios e dos extremos, ele vai ser módulo do T' vezes N. Então, T' é isso, módulo do T' vezes N. Mas a gente acabou de dizer que o módulo do T' é K vezes V, né? K vezes o módulo da velocidade. Então, o T' pode ser escrito como K vezes V vezes N, né? Porque esse daqui é o K vezes V. Quer dizer, esse V, repito, é o módulo da velocidade. Bem, e a equação 5 vai se tornar como? A equação 5 tem V'T, ele só repetiu. Agora, no lugar você tem V't, no lugar do T', ele escreveu KVN. Então, essa expressão aqui vai ficar A igual a V'T mais, aí o V continua, mas na hora de multiplicar o T', ele coloca o T' como sendo KVN. KVN. Aí esse V multiplica esse V e se transforma em V quadrado. Então fica A igual a V'T mais KV quadrado N. Tá? Que multiplica o V aqui duas vezes. Aqui, né? Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então quando você substituir o T' por isso, o V vai se multiplicar e vai ficar V quadrado.
Ok, aí ele encontrou aqui uma fórmula para a aceleração. Uma fórmula útil, né? Pode ser calculada aí a qualquer momento. Isso daqui também poderia ser escrito assim, né? Lembre-se que esse módulo de V' aqui é o módulo da velocidade. Então a gente pode escrever isso no lugar desse V aqui bonitinho, a gente poderia ter dito assim. É a derivada do módulo da velocidade, que o módulo depende de t aí. Mais K, isso daqui de novo, é o módulo da velocidade. Então poderia ser escrito assim, né? No lugar desse V estranho poderia ser o módulo da velocidade. É importante que você não esqueça que esse Vzinho é o módulo da velocidade. Ok, e daí? E daí é que ele ainda busca um pouco mais. Ele está te dizendo então o seguinte, que escrevendo a aceleração, né, AT, né, na verdade escrevendo AT e AN no lugar desses dois termos aqui, né, aqui ele vai chamar de AT e aqui ele vai chamar de AN. Então como é que fica escrito A? O A fica ATT mais ANN, né? Aqui, ATT mais ANN. Onde quem é o AT? O AT é o V' e o AN é o KVN, é o KV2, né? O AT é o V' e o AN é o KV2. Ok, então ele reescreveu a aceleração dessa maneira. Uma maneira de lembrar, né? Que a aceleração é dividida numa componente tangencial e numa componente da normal. Ele até faz aqui, ó. Tem a curva, aí você tem o t e tem a normal, né? Então aqui é a medida do AT para dar aceleração e aqui é a medida do AN, que é dado por essas duas expressões. Como diz ele, está aqui ilustrado na figura 7. Então, apesar de termos uma expressão para as componentes tangencial e normal da aceleração, nessa equação 8, é desejável obter expressões que dependam de R, R' e R2'. Com essa finalidade, tomamos o produto escalar, ou seja, o produto escalar de V como sendo o módulo de V vezes t, né? O módulo da velocidade vezes t. É esse o produto escalar que ele vai fazer, tá? Ele vai tomar o produto escalar para encontrar uma expressão para a aceleração que dependa de R, R' e R2'. Alguém pode se perguntar, mas qual a vantagem de mais essa fórmula? É porque quando você vai resolver um problema, muitas vezes o problema te dá o deslocamento apenas. E aí você te pede a aceleração. Se você tiver uma fórmula que envolva só o deslocamento, aí você aplica o deslocamento em todas as circunstâncias e está resolvido o problema, né? E se você não tiver uma fórmula só para os deslocamentos, você vai ter que ficar pensando em velocidade, em todos aqueles ali, aquelas coisas ali, ligadas à curvatura e tudo. Você pode ter um pouquinho mais de trabalho de fazer as contas. Por isso ele te apresenta uma fórmula para aceleração que depende única e exclusivamente do deslocamento, para facilitar para você fazer alguns exercícios. Então o que ele faz aqui? Bem, ele faz o seguinte, a ideia é escrever a aceleração dependendo de R, R' e R2'. Aí ele faz o produto vetorial entre V e T, né? Então, como é que vai ficar isso? O produto vetorial, na verdade, entre V e A, né? Mas lembrando que V é isso. Então, como você vai para o produto escalar, eu falei produto vetorial não, né? Produto escalar. Quando você vai para o produto escalar entre o vetor V e a aceleração, o vetor V é VT, né? O vetor V é VT, porque lembre-se que o T por definição, né? O T por definição vai ser R' dividido pela norma do R', né? E aí isso nada mais é do que a velocidade dividido pela norma da velocidade, certo? Então você tem que a velocidade ela é a norma da velocidade vezes o t, que ele escreveu assim, v igual a esse v diferente vezes o t, tá? Então por isso que v é igual a vt. Bem, aí quando eu vou fazer o produto escalar, o v eu simplesmente repeti aqui. Aí produto escalar
vezes a aceleração. Aí a aceleração ele usou esse jeito aqui de escrever. Aceleração é isso. Então tá aqui. Ora, aí produto você distribui, né? Aqui é distributivo. Você multiplica esse por esse e depois esse por esse. Então você tem V vezes V' e tem T vezes T. T vezes T. Aí você tem V vezes KV2, fica KV3. E T vezes N. Mas a questão é que no produto escalar, quando você tem dois vetores que estão na mesma direção, né? Você tem dois vetores na mesma direção, que é o que acontece com o T, né? No caso, T e T não são nem na mesma direção, são iguais. Então, quando você faz T vezes T, isso dá 1, né? O produto escalar de T por T é igual a 1. E quando você faz o produto escalar de dois vetores que são perpendiculares, que é o caso de T e N, aí o produto escalar dá 0. T escalar N é igual a 0. Então, aqui T vezes T dá 1 e aqui T vezes N dá 0. Então, essa parte desaparece e fica só V vezes V'. Ok. Então, você tem que o produto escalar entre a velocidade e a aceleração é o módulo da velocidade vezes a derivada do módulo da velocidade, tá? Isso aqui, repito, poderia ser escrito assim: módulo da velocidade vezes a derivada do módulo da velocidade, tá? Deixa eu reescrever que ficou esquisito. Velocidade vezes o módulo, que é o módulo da velocidade vezes a derivada do módulo. Bem, aí como é que você escreve AT? Ele vai olhar para AT. AT é V'. AT é simplesmente V'. Então, quem é V', né? Aqui por essa notação dele. Eu passo esse V para dividir o VA. Então, você tem que a derivada do módulo, né, que é o V', ela é V vezes A, aí passo o V para dividir, né? V vezes A sobre V. Opa, esse primeiro V aqui é o V da velocidade mesmo, né? V escalar A dividido pelo módulo, V', né? Quando você passa o V' aqui para dividir essa parte. Então, já que a componente, né, AT, ela é o V', então ela vai ser V vezes A dividido por V'. Mas quem é V? V é a derivada da R, né? Porque é a velocidade. Então, no lugar de V eu escrevo R'. Quem é A? A é R duas linhas, ou seja, a derivada da derivada. Derivada do deslocamento é a velocidade, derivada da velocidade é a aceleração, ou seja, a derivada da derivada. E embaixo quem é? É o módulo da velocidade, ou seja, o módulo de R'. Então o que você conseguiu? Bem, para essa daqui, você conseguiu escrever tudo em função de R, R' e R duas linhas. Então sua aceleração aqui já está podendo ser escrito assim: A igual a R' T escalar R duas linhas T dividido R duas linhas dividido pelo módulo da R' de T, né? Por enquanto você já está podendo escrever essa parte dessa maneira. Então, mais, aí precisa escrever o resto. Essa parte já está resolvida. O AT eu já tenho, né? Aí agora eu preciso de uma fórmula para o AN. Aí ele vai falar aqui da fórmula do AN. O AN é dado por KV2. Bem, então o AN é K vezes V2. Aí o que vai ser isso? Bem, o K tem uma fórmula do K que a gente viu antes, que é essa aqui. Isso aqui tudo é o K. E o V2, bem, o V é o módulo da velocidade, que é o módulo da derivada do deslocamento, né? Então, é o módulo do R' de T ao quadrado. Esse daqui é o V2. Bem, aí, como aqui tem 2, aqui tem 3, né? Esse daqui desaparece, corta, e esse daqui vira 2. Vira 1. Então, fica 1 embaixo e isso em cima. Então, você tem essa fórmula para o AN. O AN é igual a isso aqui. Aí você vai colocar esse AN onde? Vai colocar esse AN aqui, multiplicando N.
Então o AT vai ser isso aqui e o AN vai ser isso aqui. Portanto, o A vai ficar escrito desta maneira aqui estranha, né? Vai ser, deixa eu escrever ele todo. O A vai ficar assim. O A pode ser calculado como R', R duas linhas, módulo de R', ou seja, R' de T, escalar R duas linhas de T, tudo isso dividido pelo módulo do R' de T. Isso multiplica T. Aí mais o AN. O AN é módulo do R' do T vetorial R', melhor, R duas linhas do T dividido pelo módulo do R' do T, e esse daqui vai multiplicar o vetor N. E aí, assim você tem uma fórmula para a aceleração que depende única e exclusivamente do R', do R duas linhas, do R' e do R duas linhas, né? Não precisa de mais do que isso. R' e R duas linhas, que era o objetivo dele desde o início, né? Desde o início do exemplo. Ele queria justamente escrever a aceleração como as duas componentes, né? Na direção tangente e na direção normal. Ele consegue então aqui, dependendo só de R' e R duas linhas. Bem, complicadinho de olhar as demonstrações, acho que não, mas é só rever, reler e tal. Mas o objetivo principal é que vocês saibam usar na hora que for resolver um exercício. Se você precisar determinar a aceleração, você já sabe que você tendo R, você calcula R' e R duas linhas, faz essas continhas que estão aí e você consegue encontrar a componente normal e a componente tangencial da aceleração. É trabalhoso, mas não é tão difícil. Prometo a vocês. Experimentem, façam conta que vocês vão ver que não é tão difícil. Bem, aí exemplo 7. Um exemplo mais prático, né? Para a gente ir direto às contas. Ele te dá aqui, ó, diretamente. Ele te diz quem é R de T, né? Uma partícula se move por meio dessa função aqui. Aí ele diz, determine as componentes tangencial e normal da aceleração. Então, pelas contas que a gente fez agora há pouco, a gente precisa saber R' de T, R duas linhas de T e a norma do R' de T, que é para usar nessa fórmula, nessa fórmula horrível aqui, que a gente acabou de fazer. Então, a gente quer usar essa fórmula e aí a gente precisa do R', do R duas linhas e da norma do R' de T. Ele faz as contas então. Quem é o R'? Bem, se a R é isso, então derivada de t ao quadrado é 2t, e aqui 3t quadrado, né? Derivou o t a terceira, t quadrado, ele encontrou R' de t. Aí deriva de novo, derivada de 2t é 2, 2t é 2, e de 3t quadrado é 6t. Bem, aí ele vai calcular a norma do R', é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 4 mais 4, 8, né? 8t quadrado aqui. E aqui 3 ao quadrado, 9, e t ao quadrado, t a quarta. Então, essa é a norma do R', né? Vai dependendo de t. A norma do R' é isso. Portanto, aí ele vai para a equação 9, né? Que é a expressão final. Eu não sei se eu acabei não colocando. Não, está aqui. Está aqui a expressão, né? Usando isso daqui, ele vai ter a componente na direção tangencial. Ele vai calcular essa primeira componente. Depois ele vai calcular essa. Então, calculando essa primeira componente, você vai calcular R', escalar R duas linhas, dividido pela norma. A norma já está aqui. E o R', escalar R duas linhas, é esse, escalar esse. Que é só sair multiplicando coordenada por coordenada, tá? Então, coordenada I, 2t vezes 2, 4t. Aí coordenada J, 2t vezes 2, 4t também. Aí 4t mais 4t, 8t, certo? 8t. Então, foi a soma desse com esse, quer dizer, o produto desse daqui com esse,
depois o produto desse com esse, somou. E aí o produto desse com esse, 3 vezes 6, 18, t ao quadrado vezes t a terceira. Então, 18t a terceira. Está aqui, então, a componente A de t. Aí ele agora quer calcular a componente AN, né? AN, na direção normal. Como é a fórmula? Então, na direção normal é isso aqui. Módulo do R' vetorial R2' dividido pela norma. A norma já está calculada. Ele precisa do produto vetorial entre o R' e o R2'. Então, o R' é isso, o R2' é isso. Aí ele colocou aqui, ó, 2t, 2t, 3t2. Beleza. E o R2', 2, 2, 6t. 2, 2, 6t. Aí ele faz o cálculo determinante, né? Bem, aí cada um tem seu jeito de calcular o determinante. Eu gosto de calcular assim. Multiplico esses daqui, que dá quanto? Dá 12t ao quadrado, né? Depois calculo esses dois de cima com esse de baixo. Então o primeiro é 12t ao quadrado i. O segundo é 2 vezes 3, 6, 6t quadrado j, mais 6t quadrado j. Calculo os dois de baixo com o de cima. Então agora dá 4tk, mais 4t vezes k. E aí vou para a parte negativa, né? Agora a parte secundária. Multiplico esses 3, isso dá menos 4tk, menos 4tk, 2 vezes 2t vezes k, menos 4tk, porque é na parte negativa. Aqui 2t vezes 6t dá menos 12t quadrado, menos 12t quadrado j, menos 12t quadrado j. E por fim multiplico esses dois de baixo daqui com o de cima, né? Aí fica 6t quadrado i, então menos 6t quadrado i. Aí quando você faz essas contas, você tem menos 6t quadrado i com mais 12t quadrado i, dá menos 6t quadrado i. Você tem 4tk e menos 4tk desaparece. 6t quadrado j e menos 12t quadrado j dá menos 6t quadrado j. Então é assim que faz essa continha. Encontrou esse vetor. Então, como é a componente na direção normal, é isso. É o produto vetorial que a gente acabou de encontrar. Perdão, é o módulo, né? O módulo do produto vetorial. Embaixo é o módulo da R'. O módulo da R' a gente já tem aqui, é esse. E a gente precisa calcular o módulo disso. Aí o módulo disso é a raiz quadrada de 6t quadrado ao quadrado mais, menos, né? Mas só que mesma coisa, então, mais 6t quadrado ao quadrado. Ignorei o menos porque quando eu levar ao quadrado vai ficar mais. Bem, ou seja, isso daqui é duas vezes a mesma coisa, né? Então é a raiz quadrada de duas vezes isso. Então vamos dizer assim. Bem, isso é o quadrado mais isso é o quadrado. Vai dar 36 mais 36, né? Então vai dar 72t a quarta. A raiz quadrada de 72t a quarta. Bem, a raiz do t a quarta é t quadrado. Então no final vai ficar t quadrado. E aí você olha para a raiz de 72. Bem, 72, quando você fatora por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Aí você olha os quadrados, você tem 3 ao quadrado aqui, você tem 2 ao quadrado aqui, então vai sair o 2, vai sair o 3. 2 vezes 3, 6. 6. E o único que vai ficar dentro da raiz é o 2. Então 6 raiz de 2. Foi assim que ele encontrou aqui 6 raiz de 2t quadrado. Ok. Tá perfeito. Então assim a gente termina o capítulo 13. Tá certo? A gente termina o capítulo 13. Mais ou menos metade da aula. E aí a gente adentra agora ao capítulo 14.
tá? Alguma pergunta, qualquer coisa me interrompam, tá bom? Estou tentando aqui detalhar as continhas para que todos entendam aí. Acabou o capítulo 13, deixa eu abrir aqui agora a do capítulo 14, que é o que está preparado para hoje. A gente estava concluindo o capítulo 13 da aula passada e vamos para o capítulo 14 agora, ok? Então, capítulo 14, derivadas parciais. Importantíssimo esse conteúdo, muitas aplicações em diversas ciências, e a gente vai dar uma olhada mais especificamente com o nosso objetivo do cálculo 3, que é só familiarizar-se um pouco com isso. Bem, então, funções de várias variáveis. Vamos começar logo pensando nisso. Porque no capítulo 13 a gente estava com R de t. E aí a R de t, ela nos dava um AF de t aqui na primeira entrada, um AG de t na segunda entrada, e se fosse no R3, um H de t na terceira entrada. Então era uma função que ia da reta real, né, ela pegava valores na reta real e levava os resultados, né, para 3 dimensões. Levava para 3 dimensões ou para 2 dimensões se fosse o caso do plano. Então a gente estava trabalhando com funções assim, né? Pegava uma reta real, o valor real, e encontrava pontos no R3 ou no R2. Pois bem, agora nós vamos trabalhar numa situação diferente. Nossa situação é assim: a gente vai ter uma função, para começar, que ela pega pontos do R2, por exemplo. Vamos começar com uma função que pega pontos do R2. E aí, sim, ao invés de levar em um espaço grande, ela vai levar esses pontos do R2 na reta. Então agora é assim. Agora eu vou pegar pontos x, y, vou aplicar a função e eu vou ter como resposta um número aqui, que é o número f de xy, tá? Então é uma situação completamente diferente agora, né? A quantidade de variáveis no domínio é que vai aumentar. Não é mais um número sendo levado em um ponto do plano ou do espaço. Agora é um ponto do plano ou do espaço levado no número. É o contrário do que a gente vem fazendo até agora. Então, isso é uma função de várias variáveis. Ele escreveu assim: uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais, x e y, de um domínio. Bem, aí pode ser que não seja o plano todo, né? Pode haver um espaço em que pode ser calculado e um espaço que não pode. Então, um domínio único, bem, um único valor, pega aqui esse par e associa um único valor real, que é esse valor aqui, o f de xy, denotado por f de xy. Aí o conjunto D é o domínio de f e sua imagem é o conjunto de valores possíveis de f, ou seja, a imagem vai cair aqui dentro de algum intervalo, né? Pode ser que não cubra a reta toda. Então a imagem é o conjunto dos números f de xy, onde o xy vai variar aqui dentro do domínio D. Então vamos para o primeiro exemplo. Para cada uma das seguintes funções, calcule o f de 3, 2 e encontre o domínio. Então ele te dá aqui uma função. F de xy é você calcular a raiz do x mais y mais 1 e dividir pelo x menos 1. Te dá uma outra função. O f de xy é você pegar o x e multiplicar pelo ln do y ao quadrado menos o x, tá? Então isso aqui é um número. Isso daqui pertence a R. Enquanto que isso daqui vem do R2, tá? Então é do R2 em R. A mesma coisa aqui. Isso daqui é um ponto do R2, enquanto que isso daqui é um número real, tá? Você vai colocar valores de x e y e vai obter um número real aqui, ok? Então vamos ver como é a solução. Então letra A, f de x igual a raiz de x mais y mais 1 dividido por x menos 1. Ele pediu para calcular o f de 3, 2, tanto na letra A como na letra B. Então no lugar do x é o 3, no lugar do y é o 2. Então raiz de 3 mais 2 mais 1, raiz de 6. E 3 menos 2, 2. Então raiz de 6 sobre 2 é a resposta ao que ele pediu
a priori, né? Ele pediu para calcular o f de 32. Beleza, é só isso. É só você substituir o x e o y pelos respectivos valores e está feito. Você calculou o f do 32. Mas ele pediu também para você olhar o domínio. Aí bem, vamos trabalhar o domínio agora. Aí quando você olha para a parte de cima da função é uma raiz. Você sabe que não consegue calcular a raiz real, né? A raiz quadrada de um número negativo te dando um número real. Então você sabe que essa parte de cima não pode ser negativa. Então você sabe que nessa parte de cima você vai ter x mais y mais 1 maior ou igual que zero. Não pode ser negativo. Pode ser zero, mas não pode ser negativo. Já aqui embaixo, você não pode ter zero. Pode ter o que quiser, menos zero. Então você vai dizer que o x menos 1 é diferente de zero. Essas duas condições vão dizer a você qual é o domínio. Foi isso que ele disse aqui, ó. A expressão para f está bem definida se o denominador for diferente de zero e o número cuja raiz quadrada seja extraída for não negativo. Então ele precisa que em cima seja não negativo e que embaixo seja diferente de zero. Então o domínio ele é obrigado a ter x mais y mais 1 maior ou igual do que zero e o x diferente do 1, né? Que é quando você passou um para o outro lado aqui, x diferente do 1. Então, a desigualdade x mais y mais 1 maior ou igual que zero é a mesma coisa que dizer que o y é sempre maior ou igual que menos x menos 1. Né? Passa o x para o outro lado, passa o 1 para o outro lado. Bem, quem é y igual a menos x menos 1? Isso é uma reta inclinada para baixo, porque o coeficiente inicial é negativo. E ela passa no valor menos 1. Então é uma reta que passa, quando o x for zero, o y vai ser menos 1, ela passa aqui. E quando o y for zero, o x vai ser também menos 1. Né? Quando o y for zero, você vai ter menos x igual a 1. Passa 1 para o outro lado e você vai ficar com menos x igual a 1, ou seja, o x também é menos 1. Então ela passa nesse ponto, é uma reta inclinada, com inclinação decrescente, né? Ela é para baixo. Então é essa reta. Mas essa expressão está dizendo que os y têm que ser todos maiores ou iguais do que essa reta. Então essa região daqui é a região que fica acima dessa reta. Né? O domínio não pode pegar nenhum ponto aqui abaixo dessa reta, tá? É isso que essa expressão aqui está me dizendo, que vem dessa expressão aqui. Beleza. Então encontramos o domínio a partir dessa expressão. Mas falta olhar que o x tem que ser diferente do 1. Então não é só a região aqui. Além da região tem uma outra restrição. O x não pode ser o 1, ou seja, não pode pegar nenhum ponto aqui, ó, onde x é 1, nessa reta vertical. Então é a região menos essa reta vertical aqui, onde x é igual a 1. E aí você encontrou o domínio, fez o gráfico, entendeu bem o problema. Ok? Bem, letra A concluída. Caramba, perdi minha conexão. Vou tentar voltar para ela. Avisar aos alunos. Participar da reunião. Caiu, não foi minha conexão. Até onde até onde vocês ouviram? Não, eu não saí. É que a minha conexão caiu, viu?
Deixa eu avisar aqui no grupo que a conexão caiu. Caiu, mas já voltei. Pronto, avisei aqui no grupo. Foi muito tempo, será? Eu tava explicando isso aqui, ó. Deixa eu olhar para vocês para ter certeza que vocês ainda estão aí. Eu tava explicando isso aqui, ó. Tava dizendo, vocês acompanharam até onde? Cheguei a mostrar isso aqui, vocês viram? Ah, perdão, verdade. Eu voltei e esqueci de compartilhar novamente a tela. Deixa eu ver se vocês, até onde vocês acompanharam. Então, chegaram a ver eu comentar isso aqui? Né? Tá, então, ok, tem mais alguém tentando entrar? Não. Então, chegaram a ver eu explicar isso aqui, né? Então, a raiz do x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual do que zero, não posso ter essa parte negativa. E x menos 1 não pode ser zero, né? Porque o denominador não pode ser zero. Aí, por causa disso, o domínio é formado por um conjunto de x e y, onde x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual do que zero, e o x tem que ser diferente de 1. Só quando você olha para essa expressão, você passa o menos x para o outro lado, né? Você passa o menos x para o outro lado, o x, na verdade, para o outro lado fica menos x, e passa o 1 para o outro lado, você tem que o y tem que ser maior ou igual que menos x menos 1. Aí quando você olha para essa expressão quando você olha para a igualdade, né? Você olha para y igual a menos x menos 1, você tem uma reta inclinada para baixo, e se você faz y igual a zero, aí você passa o 1 para o outro lado, você tem 1 igual a menos x, né? Quando o y é zero. Então você tem que o x igual a menos 1 é um dos pontos por onde ela passa. E quando você faz o x igual a zero, você tem que o y é menos 1. Então é um outro ponto onde ela passa. Então é essa reta aqui, né? A reta y igual a menos x menos 1 é essa reta aqui. Essa reta aqui. E a condição do domínio está dizendo que o y tem que ser maior ou igual que essa reta. Então a região do domínio é isso aqui. A região do domínio é isso aí. Ok? É acima da reta. Tem que ser maior ou igual que menos x menos 1. Mas tem uma outra condição, né? O x tem que ser diferente de 1. Então, além de estar acima da reta, não pode ter nenhum ponto aqui, ó, nessa reta, x igual a 1. O x tem que ser sempre diferente de 1. Então, o desenho do domínio é isso. É essa região menos essa reta. Ok? Bem, aí letra B. Ele pediu tanto na letra A como na letra B para calcular f de 3, 2. Na letra B, a função é x vezes o ln de y² menos x. Então, na letra B, é x vezes o ln de y² menos x. Deixa eu escrever a função aqui. f de x é igual a x vezes o ln do y² menos x. Só confirmando, x vezes o ln de y² menos x. É essa a função. Então ele foi calcular o f do 3, 2 na letra B. Ué, eu acho que eu coloquei errado, né? Coloquei errado aqui. Isso daqui é o da letra A, tá? Deixa eu deletar ele daqui. Deixa eu colocar a letra B. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Letra B é no capítulo 14. Deixa eu buscar logo aqui e já deixar certo. Até porque posso precisar usar esse material uma outra vez. Pronto, a letra B é essa expressão aqui, né? Letra B é essa. Acho que isso eu já fiz. O que eu preciso então é aqui na parte da solução, quando ele calculou aqui. Isso aqui, ó. Isso é o que me interessa.
Ok, deixa eu levar para lá. Aqui. Opa. É isso. A nossa letra B é isso. Agora está correto. Então, na letra B, o f de 3,2 dessa função, ele é 3, né, que é o x, vezes o ln do y, que é 2 ao quadrado, menos 3. Então, aqui fica 4 menos 3 dá 1, e o ln de 1 é 0, né? Todo mundo sabe disso? Alguém tem alguma dificuldade de mexer com ln, com logaritmo? Todo mundo sabe que o ln de 1 é 0? Espero que sim. Mas se não, deixa eu fazer um comentário rápido, né? Sabe-se lá se de repente alguém não sabe. Então lembre-se, o que é o logaritmo de A na base B? Se o logaritmo de A na base B for um certo x, isso significa dizer, isso é a mesma coisa que dizer que B elevado a x é igual a A. Aí o que é o ln? O ln é o logaritmo na base E. Então quanto é o número E, né? O número E é o número irracional que a gente conhece, que é o número de Euler. Aí quanto é o ln de 1? Se o ln de 1 é um certo x, isso significa dizer que E elevado a x é igual a 1. Ora, qual é o número que eu vou elevar ao número E, que é o número 2, alguma coisa, e que eu vou ter 1? 0. E elevado a 0 é 1. Então, x é 0. O ln de 1 é 0. Foi o que ele usou aqui, tá? ln de 1 é 0. Ok. Então, já que ln de y² menos x é definido somente quando, bem, na definição de qualquer logaritmo, esse número aqui, que é chamado de logaritmando, ele é sempre maior do que 0. Então, nesse nosso problema, esse número é dado por y² menos x, né? É o ln do y² menos x. Então, y² menos x tem que ser maior do que 0, porque isso vale para qualquer logaritmo. Bem, consequentemente, você tem que x é menor do que y², né? Passa o menos x para o outro lado, fica y² maior do que x, que é a mesma coisa que dizer que x é menor do que y². Ok, está aqui. Foi a conclusão dele. Então, o domínio de f é formado pelos pontos x e y, tais que o x seja menor do que o y². Note que ele só se preocupou com essa parte aqui da função. Ele não olhou para esse x, porque esse x pode assumir o valor que quiser, não vai ser problema nenhum. O domínio só tem restrição nessa parte, que diz que o x tem que ser menor do que o y². Ora, aí você esquece que é uma desigualdade e pensa numa igualdade. Se você tem que x é igual a y², o que é isso? Quando a gente olha para um gráfico, né? Aí, professor, não sei. Mas se fosse o contrário, você sabia? Se fosse y igual a x², você sabia? Professor, eu acho que eu lembraria que y igual a x² eu estou mais acostumado. Y igual a x² é uma parábola, né? Quando x é 0, y é 0, e ela é uma parábola com a concavidade voltada para cima. É uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ok, isso quando aqui é x e quando aqui é y. Ora, e se eu trocar a posição dos dois? Bem, aí a concavidade fica assim, tá? Pro lado de cá. Porque eu troquei o x e o y, ou seja, essa parábola gira para cá, assim. Essa parábola passa a ser assim. Porque o x está na posição do y está na posição do x. Nessa daqui, a parábola ela é simétrica em relação ao y. E nessa daqui, ela é simétrica em relação ao x. Então, olhando para essa, a gente entende como é o gráfico dessa. Ou sai chutando valores de x e y e encontrando. Então, está aqui a parábola. E o que a expressão diz a você? Diz que o x tem que ser menor do que o y² e não igual. Então, é a região que fica abaixo dessa parábola. É essa região todinha aqui, que é o domínio. O domínio dessa função é essa região. Certo? Tem mais outra restrição? Não, só tem essa. Então, esse é o desenho do domínio. Como é que eu posso cobrar isso numa avaliação?
eu coloco vários desenhos, né? E pergunto a vocês qual daquelas letras ali, né, numa questão objetiva, qual daquelas letras ali é o desenho correto do domínio. Então, por exemplo, se a questão fosse esse domínio, o que é que eu poderia fazer para testar se vocês sabem mesmo? Eu poderia fazer um desenho desse, só que ao invés de eu marcar essa região, eu poderia, por exemplo, marcar essa região, né? Para vocês ficarem atentos e não se equivocarem. Não é maior, é menor, né? Então, como o x é menor do que o y², é para cá, né? A parábola está aqui, o x tem que se desenvolver para cá. Então, se fosse ao contrário, né? Se o x fosse maior do que o y², então era essa região de dentro. Então, para testar esse conhecimento, o que eu posso fazer é isso: colocar alguns desenhos e perguntar a vocês quais daqueles desenhos é o correto. Cai e eu levanto. Cai e eu levanto. Hoje tá cruel. Então, novamente, como eu estava dizendo, se fosse ao contrário, se fosse y² menor que x, então a região seria essa daqui. Então, o que eu posso fazer para cobrar esse tipo de exercício é pedir a vocês, né, colocar vários gráficos e pedir a vocês para marcar qual é o gráfico correto, ok? Bem, mas a solução de encontrar uma imagem é simplesinha e a sua solução sobre o domínio, basta você, né, dizer isso daqui e desenhar o domínio. Bem, nem todas as funções podem ser representadas por fórmulas explícitas. A função do próximo exemplo é descrita verbalmente e por estimativas numéricas de seus valores. Funções de uma variável às vezes é difícil de desenhar, né? A gente trabalhou no capítulo 13. Sim, será que está gravando? Tá, porque eu gravo independente do Meet, tá? Eu gravo a minha tela, eu não gravo usando o Meet, por isso a gravação continua. Sim, então, quando a gente está com funções, como a gente trabalhou no capítulo 13, em que você tem uma função de R em R2 ou de R em R3, já era ruim de fazer os gráficos, né? Era complicado fazer os gráficos. Imagine agora quando você tem uma função do R2 em R ou do R3 em R, fica complicado de pensar em gráfico, mas alguns detalhes dos gráficos ainda dá para ver. Então, a gente vai sofrer um pouquinho com isso mais na frente. Imagine você também a especificação
da lei de formação dessa função, né? Às vezes, numa função de R em R, a gente não consegue fazer uma função explícita. A gente trabalhou com função implícita desde o cálculo 1. Então, colocar a função explícita e fazer gráficos são coisas que dão trabalho, desde funções muito simples até, claro, essas funções com mais variáveis. Então, a gente vai olhar agora que muitas vezes as funções elas não são determinadas por uma lei de formação, e sim por um conjunto de dados. Isso é muito usado na pesquisa em diversas áreas. Então, você está estudando temperatura, você estuda a temperatura em vários pontos. Aí você sai anotando os dados, né, fazendo uma tabela. Você está estudando desenvolvimento econômico de alguma coisa. Então você pega em cada período, ou em cada lugar, ou em cada período e lugar. Aí você tem dois dados para encontrar um número referente a um índice de algo da economia. Então, novamente, muitas vezes você não tem a lei de formação, você tem uma tabela de dados. Então, esses dois exemplos que ele vai falar agora é justamente sobre isso, sobre a possibilidade da função ser determinada não por uma lei de formação, mas sim por uma tabela de dados. Então, por exemplo, ele pega aqui, em uma região com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Esse índice, que ele vai indicar por W, mede a temperatura subjetiva, que depende da temperatura real T e a velocidade do vento, V. Assim, W é uma função de T e V, e podemos escrever W como sendo f de TV. A tabela 1 apresenta valores de W compilados pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos e pelo Serviço Meteorológico do Canadá. Então, como o autor é daquela região, ele pegou tabela com dados daquela região. Então, ele diz que a sensação térmica, né, como o ser humano sente o frio, depende da temperatura que realmente está no ambiente e do vento, né? Então, um lugar frio e ventando, você tem mais sensação de frio do que um lugar frio onde não tem vento. Você sente o frio, mas sente menos. Então, essa sensação térmica, ela é avaliada, né? É dado um número para essa sensação. Então, o cara está num lugar que tem 5 graus, mas ele está sentindo como se fosse 15 graus, por causa da velocidade do vento. E aí, os pesquisadores fazem, né? Botam instrumentos para medir a velocidade do vento e termômetros para medir a temperatura, e eles aferem qual a sensação que as pessoas têm em relação àquela temperatura naquela circunstância, e aí eles criam números, né, que vão indicar a sensação térmica. E aí essa tabela é um exemplo disso. Nesse caso, ele fez uma tabela aqui e ele diz aqui, ó, por exemplo, a tabela mostra que se a temperatura for menos 5 graus, então peguei uma temperatura num lugar que estava menos 5 graus, e a velocidade do vento a 50 km por hora, então ele diz que as pessoas sentem como se o frio fosse de 15 graus, de menos 15 graus, né? É uma sensação subjetiva, né? É a sensação das pessoas. E aqui está tabelado, foi feita uma tabela, e isso é uma função. É uma função f que depende da temperatura e depende da velocidade. Isso daqui vai te dar um certo número, que pertence aos reais. Aos reais. Falei reais e coloquei o símbolo de naturais. Pertence aos reais, tá certo? Então é uma função. Mas ela não foi dada por uma lei de formação. Ela foi dada por uma tabela de índices. Ele dá um outro exemplo. Ele diz que em 1928, Charles Kolbe e Paul Douglas publicaram um estudo no qual eles modelaram o crescimento da economia norte-americana durante o período de 1899 a 1922. Bem, aí o livro descreve, vocês podem ler, eles consideraram alguns fatores da época para poder determinar qual era o crescimento econômico e tal. E aí, a partir disso, eles fizeram tabelas, né, com vários números, e eles modelaram a partir de uma lei de formação. Então, diferente do caso anterior, que não deu uma lei de formação,
esse daí dá uma lei de formação. Então eles criaram essa seguinte fórmula: P de LK, isso daqui é um número B, né? Esse número é fixo, o alfa ele usou, se não me engano, está aqui 0,75 alfa, né? E o número B para certas circunstâncias e certos parâmetros, onde P é a produção total, né? Valor monetário dos bens produzidos ao ano, L é a quantidade de trabalho, número total de pessoas, horas trabalhadas em um ano, e K a quantidade de capital investido, valor monetário das máquinas, equipamentos e prédios, etc. Então, na seção 14.3, mostraremos como obter a equação 1 a partir de algumas hipóteses econômicas. Mas antes disso, está aqui a tabela. Então, ele, a partir da tabela, ele modelou, né, a partir de tabelas, eles modelaram essa função. Disseram que é possível calcular o P a partir do L e do K por meio dessa função. Tá? Ok. Mas o nosso interesse aqui, eu particularmente não pretendo cobrar funções de mais de uma variável por meio de tabelas. Mas era importante dizer a vocês que na maioria das aplicações é assim que acontece, né? Você está lá estudando química e aí você pega dois fatores relacionados a, por exemplo, sei lá, expansão, acidez, pH, etc., de um elemento químico, e desses dois valores você associa eles de alguma maneira e coloca um índice referente a isso. Então o elemento tal, ele tem um índice, aí dá um nome a esse índice, o índice tal, representado pelo número tal. Então isso é muito comum. Então vários números resultam em um índice. Então você tem uma função de várias variáveis, né? Com domínio em um ambiente de várias variáveis e o contradomínio um número real. Isso é muito comum em várias aplicações. Mas os problemas que nos interessam, eles são mais matemáticos, digamos assim. Então, por exemplo, determine o domínio, o domínio e imagem dessa função. G de xy igual a raiz quadrada disso. Ora, é uma raiz. Sendo raiz quadrada, eu sei que eu quero que isso daqui, essa parte daqui de dentro, ela tem que ser maior ou igual que zero, senão eu não posso calcular. Então é isso que eu tenho que ter. Então isso daqui determina quem é o meu domínio. Aí eu posso olhar isso com mais cuidado, né, para poder saber o que é e poder desenhar. Então o que eu tenho é que 9 menos x quadrado e menos y quadrado tem que ser maior ou igual que zero. Então é interessante olhar isso assim, né? Você tem que x quadrado mais y quadrado é maior, é menor, né? Porque eu estou passando esses dois para o outro lado, então fica menor ou igual que 9. Aí você pensa na igualdade. Se eu tivesse com x quadrado mais y quadrado igual a 9, o que seria isso? Aí eu lembro que x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado é a equação de um círculo, de uma circunferência, de raio 3, né? Porque isso daqui é 3 quadrado. Então a região do domínio está cercada por uma circunferência. A pergunta é, está fora da circunferência ou está dentro? Está dentro, por quê? Porque eu quero que seja menor ou igual que o raio ao quadrado. Então é na região de dentro. Se fosse maior ou igual, seria na parte de fora. E aí dessa forma você consegue desenhar o teu domínio, né? Você percebe isso e aí você desenha o teu domínio, que pode ser facilmente percebido que é isso. Agora, quando a gente vai olhar para a imagem, o que seria a imagem? Ora, eu vou fazer contas aqui, eu vou colocar x e y aqui à vontade. Que resultados podem acontecer aqui? Ora, não podem dar resultados negativos. Então, eu vou ter sempre uma situação em que o 9 ele tem que ser maior ou igual que o x quadrado mais o y quadrado, né? Eu tenho sempre essa situação. Então, isso significa dizer que se eu colocar números aqui que passem do 9, eu vou ter problemas.
Então, qual é o maior valor que eu posso colocar no 3? Ou, perdão, no y? 3. Por quê? Porque se eu colocar y igual a 3, na hora que eu colocar qualquer valor para x, isso vai passar do 9. Mas eu posso colocar x igual a 0. Então, por exemplo, 0 mais 3 ao quadrado eu posso colocar. Né? Negativos eu posso colocar também, só que no caso do y, o menor que eu vou poder colocar é o menos 3. Menos 3 ao quadrado também posso colocar, desde que eu coloque x igual a 0. Aí o raciocínio contrário também é verdade. Eu posso ter, por exemplo, 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou eu posso ter menos 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Aí o que eu concluo? Eu concluo que enquanto o x variar do 0 até o 3, eu posso variar com o y também do 0 até o 3, sendo que na hora em que o y assume o 3, o x está no 0. Na hora em que o x assume o 3, o y está no 0. Então, o maior valor possível, né, aqui dentro, para qualquer cálculo que eu fizer, desse meu z aqui, chamando isso de z, não pode passar de jeito nenhum, né? O menor valor vai ser o 0, mas não pode passar de jeito nenhum da situação em que eu tenha a raiz de 9. Então, no máximo, eu tenho 3 aqui. Então, o z vai variar desde o 0 até o 3. Então, o intervalo é esse, 0 a 3, e isso é a minha imagem. Calculando para qualquer x e y aqui, o menor valor que eu encontro é o 0, o maior valor que eu encontro é o 3. Assim a gente determina a imagem. Bem, aí, completando aquele comentário que eu tinha feito sobre gráficos, né? Gráficos dão trabalho, porque se dão trabalho para funções com menos variáveis, imagine você com tantas variáveis, né? Então vamos olhar para o gráfico. O que é o gráfico, né? Primeiro vamos olhar o que é o gráfico. Bem, então outra forma de visualizar o comportamento de uma função de duas variáveis é considerar seu gráfico. O que é o gráfico? Bem, se f é uma função de duas variáveis em um domínio D depende de x e de y. Então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z, e eles estarão no R3, porque são 3 coordenadas. Então eu posso olhar o x e o y como pertencendo ao domínio aqui, né? A gente muitas vezes, repito, desenha isso assim, né? A gente diz que aqui está o domínio x e y, diz que está aqui o domínio x e y, em uma certa região do domínio x, o domínio x e y aqui, e a imagem vai estar na reta real. Bem, aí o que é o gráfico? O gráfico é a junção da imagem com esse domínio. O que é que a gente faz? A gente pega esse eixo real e coloca ele aqui, né? Enfia ele aqui na origem. E aí roda isso daqui, né? Coloca o x assim, coloca o y assim, colocando em terceira dimensão, e esse z a gente coloca ele aqui. Esse é o z, né? Então, geralmente a gente pensa essa função assim. A função ela vai estar assim. Mas na hora de fazer o gráfico, a gente coloca o x e o y embaixo, né? Aí o domínio fica aqui. E aí para cada ponto do domínio, a gente tem um ponto em z. Aí a gente considera como se fosse um vetorzinho, digamos. E aí você tem um valor em z aqui, né? Você projeta aqui essa altura aqui em z, e aqui você vai ter um valor em z. Ora, mas aí enquanto você ficar variando os pontos do domínio, isso vai dando valores aqui em cima, né? Vai formando valores aqui em cima. Então isso vai determinando uma superfície aqui. Os vários pontos de uma superfície aqui. É o que ele desenha aqui. A superfície é dada por pontos do domínio quando você calcula aqui a f. Então você tem o x, tem o y e tem a imagem da f, que é um ponto que é marcado aqui em z.
é marcado aqui em Z. A altura, né? Essa altura aqui, essa altura é o valor que vai ficar aqui em Z, é o f do xy. E aí o gráfico é essa superfície que fica aqui. Vai ser o gráfico da nossa função. Os pontos determinados pelo domínio a partir de f. Bem, então assim como o gráfico de uma função f de uma única variável é uma curva C com a equação y igual a f de x, o gráfico de uma função f com duas variáveis é uma superfície S com a equação z igual a f de xy. Podemos visualizar o gráfico S de f como estando diretamente acima ou abaixo, né? De repente o z pode ser negativo e essa superfície podia estar embaixo, de seu domínio D, né? Então essa superfície podia ser uma coisa em cima ou embaixo, né? De seu domínio D no plano XY. Ok, domínio no plano XY. Aí vamos para esse exemplo. Esboce o gráfico da função dada por isso. Então, solução. O gráfico de f tem a equação, chamando aqui o f de xy de z. Então, você tem z igual a 6 menos 3x menos 2y. Isso é o z. Aí, organizando isso aqui, a gente poderia escrever isso assim: 3x mais 2y mais z igual a 6. Por que fazer isso? Porque a gente reconhece a forma ax mais by mais cz igual a d. E o que é isso? É um plano. Isso é um plano. Então você entende que o gráfico dessa função é um plano. Ora, mas que plano é esse? Bem, é fácil de descobrir. Você chama de x de 0 e y de 0. E você tem que z é 6, né? Se você fizer x e y igual a 0, então você tem que isso não tem, fica z igual a 6. Z igual a 6. Aí se você pegar o x e o z igual a 0, você não tem isso, você não tem isso. Aí você fica com o 2y igual a 6. Aí você descobre que o y é igual a 3. E o que mais? Agora outros dois. Se você pegar o y e o z igual a 0, aí o que você tem na expressão? Bem, o y é 0, o z é 0, você tem 3x igual a 6. Então, 3x é igual a 6. Aí você descobre x igual a 2. Pronto, você encontrou 3 pontos do plano: 2, 0, 0, 0, 3, 0 e 0, 0, 6. Então, quando o x é 0 e o y é 0, o z é 6. Ele marcou aqui, 0, 0, 6. Quando o x e o z são 0, x e o z são 0. Aí você tem y igual a 3. Ele marcou aqui. E quando o y e o z são zeros, então 0 no y, 0 no z, então você tem 0, 0, o x é 2, ele marcou aqui. Eis aqui o plano que representa o gráfico dessa função. Quando você bate o olho na função, você não vê logo o plano. Mas quando você chama a função de z e olha para a equação, aí você está mais acostumado, porque você vê que tem a forma ax mais by mais cz igual a d e sabe que isso é um plano. E para você determinar o desenho de um plano, você precisa de 3 pontos. Ora, chama 2 de 0 e encontra o terceiro, e aí você encontra por onde esse plano corta os eixos x, y e z. Fez os pontinhos, marcou o desenho. É fácil desenhar o plano. Então, plano não vai ser o tipo de desenho que a gente vai ter problema. É simples. Bem, a função do exemplo 5 é um caso especial dessa função, né? Ax mais by mais c igual a um z. E é chamada função linear, né? Não faz curva, por isso que é chamada de linear. O gráfico de uma dessas funções tem a equação z igual a isso ou isso daqui, se você passa todo mundo para o mesmo lado, né?
e, portanto, é um plano. Do mesmo modo que as funções lineares de uma única variável são importantes no cálculo de uma variável, claro, né? Lá a gente faz o quê? A gente olha para a reta, né? A gente olha para a reta tangente ao gráfico da função, que nos é dado pela derivada. Então, no caso de funções de várias variáveis, não é a reta que vai ser a nossa derivada, é um plano. Um plano tangente a um ponto da superfície é a nossa derivada. Assim como a reta tangente à curva era uma derivada, a derivada dessa vez é associada a um plano que toca em um ponto da superfície, tá? Então, por isso, assim como as funções que eram uma reta, a função linear que era uma reta, nas funções de R em R eram importantes, para a gente as funções que são planos, elas são importantes. Elas vão assumir a mesma função da reta no caso de R em R quando vai identificar a derivada. Ok. É isso que ele está te avisando aqui. Veremos que funções lineares de duas variáveis têm um papel central no cálculo com muitas variáveis. Função linear, no caso, os nossos planos. Bem, esboce o gráfico dessa função. Mais um exercíciozinho. Então, novamente, chama isso de Z, né? Sempre começa por aí. Chama de Z. Aí você tem raiz de 9 menos x2 menos y2. Olhando assim, parece estranho. Mas quando você olha assim, você tira essa raiz daqui fácil, né? Eleva ao quadrado. Aí você tem z2, vai sair a raiz quadrada, igual a 9 menos x2 menos y2. Aí agora coloca as variáveis para o outro lado. Aí você tem x2 mais y2 mais z2 igual a 9. Aí tem que acostumar com a ideia. O que é essa expressão? Isso daqui é uma esfera. Isso daqui é uma esfera. Ou seja, são os pontos que estão distantes da origem 3 unidades. Por quê? Porque a expressão geral da esfera centralizada na origem é ax2 mais by2 mais cz2 igual a r2, né? Nós estamos com a, b e c nessa expressão igual a 1 e o r2 é o raio ao quadrado. Se ela está centralizada na origem, isso aqui é sempre 1. Então, na verdade, para ser mais correto, eu devo escrever assim: x2 mais y2 mais z2 igual a r2. Eita, perdão. É essa expressão que te dá a esfera. Só que tem um detalhe: o z é sempre positivo, então não tem a parte de baixo da esfera, tá? O z é uma raiz. Raiz, por definição, é sempre maior ou igual que zero. Então esse z não tem a parte de baixo. É uma esfera? É, mas é a parte de cima da esfera, né? Então foi isso que ele fez aqui, ó. Ele elevou ao quadrado, reconheceu que era uma esfera de raio 3, mas com o z sendo maior ou igual que zero. Aí está aqui o gráfico dessa função. É a metade superior da esfera. Bem, observação: uma esfera inteira não pode ser representada por uma única função de x e y. Por quê? Porque se você pensar na parte de baixo dessa função, dessa esfera, quando você pegar um ponto aqui, você vai ter um ponto aqui do x e do y, que teria ele como imagem, né? Mas ele também teria uma imagem em cima. Aí você teria f de xy nesse caso, a g, né? G de xy nesse caso, tendo duas respostas. Uma resposta em cima e uma resposta embaixo. E isso faria com que isso não fosse função. Deixaria de ser função. A g de x, y, ela deixaria de ser função, porque ela teria uma imagem na parte de cima da esfera e outra na parte de baixo. Se eu pudesse dizer z, mais ou menos isso. E não é o nosso caso. O mais ou menos não entra, tá? Então, o z aqui é só positivo. Por isso, só é função se eu só pegar a parte de cima.
ou se eu só pegar a parte de baixo. Se eu pego as duas, a esfera completa não é função. Certo? Então, como vimos no capítulo 6, o hemisfério superior da esfera é representado por essa função. O hemisfério inferior é representado pela função em que você coloca o sinal de menos. Certo? São funções diferentes para representar a parte de cima e a parte de baixo. Caindo e voltando, caindo e me levantando de novo. Pronto, lá vai novamente a tela. Deixa eu voltar para onde eu estava. Eu estava aqui. Estava dizendo a vocês que a parte de baixo é representada pela função com sinal de menos e a parte de cima é representada pela função com sinal de mais. Né? Essa função não pode representar a esfera toda, porque senão eu teria dois pontos, um ponto em cima e um ponto embaixo. E aí uma função só teria duas imagens, né? Um ponto só teria duas imagens, e isso caracteriza o fato de não ser função. Então não pode, né? Teria que ter duas funções para ter a esfera toda. Ok. Agora um pouco sobre a questão de utilizar computador para fazer gráfico. Então, o que eu vou comentar agora nesses dois exemplos é útil para todo professor, né? É útil aprender a fazer gráficos via computador, mas não é para nossa disciplina o que eu vou cobrar, porque apesar de que a prova é online, mas não tenho interesse de exigir que vocês trabalhem com o sistema computacional, mas quero dar uma ideia. Já falei para vocês aqui do Implot, vou falar novamente, tá? Então, por exemplo, ele aqui, nesse exemplo, ele fala: utilize o computador para traçar o gráfico da função de produção do Cobb-Douglas, aquela função que nós falamos antes, né, onde ele colocou aqui, era alfa aqui, que é o 0,75, e aqui era 1 menos alfa. Então 1 menos 0,75 é o que dá esse 0,25 aqui. Então 0,75 e 0,25. Então ele sugere que tente um sistema computacional qualquer colocar essa função para ver como é que ela fica. Então eu fiz aqui, já fiz uma vez, vou fazer novamente aqui para a gente poder ver. Eu não fiz mostrando a vocês, fiz para mim sozinho, tá? Então como é que fica? Vamos ver. A função é 1,01 vezes, vou chamar de x e y, né? Porque o Implot vai chamar de x e y. Então vamos lá, vamos abrir o Implot. É uma janela 3D, né? O gráfico é numa janela 3D. Aí vamos lá, vamos desenhá-lo. Eita, abriu coisa demais aqui. Deixa eu ver se eu... errei, não foi? Dessa vez eu fechei a sala. Não sei se vocês vão continuar na sala dessa vez, deixa eu ver. Dessa vez fiz uma barbeiragem e fechei a sala. Não fechei a sala, fechei pra mim, né? Não fechei pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Essa foi a aula mais atropelada que eu já tive em termos de internet e tudo mais. Então, eu tô aqui no Implot. Deixa eu olhar para ele novamente. Vou abrir ele novamente.
Vou abrir a janela 3D para mostrar a vocês como é que funciona isso aqui. Então você estabelece uma equação aqui, vai ser uma equação explícita. A função que ele deu, vamos ver como é que é a função, né? É essa daqui, tá? Então olha essa função como sendo uma função, olha essa função como sendo f de xy, que é o z, é 1,01L, então 1,01x, vamos lá no implode. Aqui é a função 1,01 que multiplica x, aí o x está elevado a 0,75 e depois multiplica isso por y, que está elevado a 0,25. Vamos ver se é isso. É, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu colocar para a gente ver os eixos. Pronto. Essa função aqui o implot nos dá, ó, tá vendo? Aí você pode, né, tendo o implot na mão, tendo o implot instalado no teu computador, você pode usá-lo, né, para mostrar um desenho numa aula, para fazer um vídeo, alguma coisa que você queira explicar. Então, ó, a função que ele nos deu, a de Cobb-Douglas, ela nos deu esse desenho. Vamos comparar com o desenho dele. Tá aqui, ó. É o mesmo desenho, só que ele faz aqui só na parte positiva. E aí o nosso desenho no implot está mostrando que o desenho tem a sua parte negativa. Na parte negativa ela é toda zero, né? Então o desenho mostra que na parte negativa ele é todo zero. Só existe algum valor no z diferente do zero na parte positiva, né? Nessa parte aqui em que o y é positivo e que o x também é positivo. Na parte negativa ele é todo zero. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tá? Bem, então, como ele diz, dá para fazer isso utilizando um sistema computacional. Eu sugiro o implot porque ele é bem levezinho, dá para você gravar na área de trabalho, tá bom? Por isso que eu sugiro ele. Bem, deixa eu voltar lá para a gente concluir. Saiu um pouco, voltou demais. Foi, aqui. Então, é importante que vocês façam uso de computador para fazer desenhos, né? Aqui tem outros desenhos. A gente pode olhar, por exemplo, sei lá, essa daqui. Uma função interessante, né? Seno de x mais seno de y. Uma função bem simples. Deixa eu pegar aqui o implot. Deixa eu tirar essa. Salvar não. Vamos pegar uma outra 3D. Vamos colocar essa outra que ele falou. Também explícita. Simplesmente seno de x mais seno do y, por exemplo. É a figura que ele chama de figura 10 no livro. Tá aqui. Aí você coloca para ver os eixos, né? Você coloca para ver os eixos e você tem aí a figura, né? No ângulo que você quiser. Pode aproximar, pode afastar, pode fazer um vídeo, pode fazer a exibição que você quiser e pode também entender melhor alguma informação que você quer da função, né? Olhando para o gráfico você pode entender um bocado de coisinha dela, certo? Então eu acho válido usar o implot. Pode ficar olhando essas figuras aí, testando para ver, aprender a mexer com o implot. Eu acho interessante para uma aula qualquer que você for dar. Bem, aí o exemplo 8 a gente deixa para a próxima aula, né? E aí a gente encerra a nossa gravação por aqui, encerra também a nossa aula, fazer algum comentário referente à prova.